Olá, bom dia, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos permite estarmos juntos mais uma vez, tendo nós tido uma noite de descanso e paz. O texto da nossa devocional é da carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versos 9 e 10, quando ele continua tratando aqui a nossa perspectiva sobre os princípios da semeadura espiritual. E ele diz então: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Falamos já nesse texto sobre estes princípios, mostrando aí alguns deles: a seriedade da semeadura, a possibilidade da colheita, a reciprocidade neste sentido de semear para a carne, colher a corrupção, semear para o espírito e colher a vida eterna. A possibilidade do cansaço, como vimos aqui, Paulo dizer, não nos cansemos de fazer o bem, a necessidade da perseverança, porque veremos de colher se não desistimos. A sazonalidade da oportunidade, como ele deixa claro aqui, enquanto tivermos oportunidade, e enquanto é o momento atual, sempre. Temos oportunidade agora, então façamos o bem. Falou da universalidade das ações, por isso, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. E hoje vamos falar sobre, nesse texto aqui, o último dos princípios relativos à semeadura, que é a prioridade aos da família da fé, ou os da própria casa. Verso de número 10, ele diz isso: fazei ou façamos o bem a todos, mas principalmente ou prioritariamente aos da família da fé. E alguém pode se perguntar, até com certa legitimidade, mas não deveria ser o contrário? Ou seja, por uma questão de testemunho e de manifestação da fé cristã, os que não pertencem ao ambiente da fé cristã, não seria, então, o testemunho mais adequado priorizar os de fora da família da fé, para não dar a ideia de haver preferência ou coisa que o valha? Bom, nós temos que compreender que o que o apóstolo Paulo está falando é que se eu não cuido bem dos da minha própria casa, eu sou pior do que o infiel. E, de certa forma, ele deixa isso bastante claro na sua primeira carta ao jovem Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 8, quando ele afirma o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, o que o apóstolo Paulo está colocando é exatamente a abordagem nessa linha. Porque se as pessoas virem aqueles que são nossos próximos, né, os da família da fé, os que compõem a realidade da comunidade dos que creem em Cristo como Salvador e Senhor, qual seria a avaliação das pessoas de fora? Mas eles não se importam nem com eles mesmos. É como você desprezar os da sua casa para seus filhos, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe e tal, para socorrer estranhos. Isso gerará uma
colocação muito complexa para os de fora, que certamente tecerão algum tipo de crítica a esse comportamento. Então o apóstolo Paulo está dizendo: nós temos que fazer o bem a todos, indiscriminadamente. É a universalidade das ações do bem, mas principalmente aos da família da fé. Esta distinção de preferência ou de prioridade não é um erro, não. É algo correto. E o Senhor Jesus disse isso quando abordou a questão de honrar pai e mãe. Ele disse: vocês, na verdade, esquecem daquilo que é importante, porque quando vocês deveriam cuidar dos seus pais, vocês dizem: não podemos porque isso aqui é consagrado ao Senhor, referindo-se a uma espécie de reserva feita do seu patrimônio, supostamente ofertado a Deus, do qual você não poderia usar para socorrer pessoas. Então Jesus disse: não, vocês estão desprezando e ignorando os pais e ignorando, portanto, a lei de Deus, que diz que era necessário honrar pai e mãe. Então é nesse sentido. Os habitantes da casa, os domésticos da fé, os da família da fé, os familiares, e ele usa aqui exatamente isso, oikios, de oikos, que é habitação, casa. Então é preciso que nós entendamos isto aqui. São os familiares mesmo, os familiares da fé. Aquelas pessoas que comungam conosco da fé em Jesus, mas não desprezando aqueles que assim não fazem, não se esquecendo. A identificação com a fé é um elemento distintivo. Veja bem, que não se trata aqui de protecionismo inconsequente, vazio, não. Há duas pessoas pleiteando o trabalho. Então eu sou um cristão. E aí tem um cristão pleiteando um não cristão, seja lá ateu, hindu, budista, ou outra manifestação de fé. Então eu sou cristão. E eu vou dar o trabalho ao cristão porque nós somos cristãos. Não é disso que ele está falando. Se há uma situação de necessidade e a pessoa tem competência e capacidade para exercer aquele trabalho, então o apóstolo Paulo diz: olha, pense bem em realizar aquilo que é melhor e bom aos da família da fé, sem qualquer forma de discriminação ou de tentativa de se colocar como superior aos outros, porque, como diz a palavra do Senhor, façamos o bem a todos. Que Deus nos abençoe para que possamos ter esse discernimento, fazer o bem a todos, mas principalmente àqueles que são da família da fé. Amém? Amém.